aí, pessoal, como é que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre divisão com números racionais. Então vamos lá, né? Eu trouxe esses 3 exemplos aqui para vocês. Lembrando que número racional é aquele número que pode ser escrito como uma fração, certo? Então, por isso que aqui estão aparecendo frações e esses números decimais exatos. Vamos começar aqui. Letra A. Menos 2 quintos dividido por 3 oitavos. Então, a gente precisa lembrar da regrinha de divisão de fração, que diz o seguinte: numa divisão de fração, você deve repetir a primeira fração, menos 2 quintos. Ao invés de dividir, você multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, tá 3 sobre 8 fica 8 sobre 3, certo? E aí, isso vai dar igual a multiplicação de fração, a gente já sabe fazer, que é só multiplicar os dois numeradores. 2 vezes 8, 16, vou repetir o sinal de menos, menos 16 sobre 5 vezes 3, multiplicando os dois denominadores, nós temos 15. E aí, essa divisão dá igual a menos 16 sobre 15, que é o nosso resultado já irredutível, né? Ou seja, não dá mais para simplificar. Vamos para a nossa letra B. Na letra B, nós temos uma divisão de números decimais. Quando a gente tem esse tipo de coisa, há 2 alternativas a serem feitas. A primeira, a gente pode transformar em fração e fazer do mesmo modo que a gente fez a letra A, ou a gente resolver a divisão com números decimais mesmo, certo? Vou fazer dos 2 modos para vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, resolvendo como fração, a gente teria 1,25 é o mesmo que 125 sobre 100. Por quê? Porque aqui 2 casas após a vírgula, né, que é o que a gente chama de casas decimais, significa 2 zeros aqui no denominador. Então, vezes menos 0,5 é menos 5 sobre 10. Uma casa decimal, 1 zero. Agora, o que é que a gente faz? Opa, aqui uma divisão. Agora, a gente faz do mesmo jeito que fizemos na letra A. Repete a primeira fração. Vezes o inverso da segunda. Menos 10 sobre 5. E aí, para a gente fazer essa multiplicação, a gente pode, inclusive, utilizar cancelamento, né? Ó, corta esse zero com esse. Aqui, 125 e 5 dão para simplificar por 5. E aí, vai nos dar 125 dividido por 5 é 25 sobre 10. Vezes menos 1 sobre 1. E aí, 25 vezes menos 1 é menos 25, sobre 10 vezes 1 é 10. Simplificando isso aqui novamente, deixa eu até apagar aqui, nós vamos ter por 5, menos 5 sobre 2, que vai ser o nosso resultado, certo? Por outro lado, pessoal, se a gente quisesse fazer a divisão com decimais, nós deveríamos proceder da seguinte maneira, ó. 1,25 dividido por menos 0,5. Como é que faz esse tipo de divisão? Bom, para começo, você não precisaria colocar esse sinalzinho de menos, deixa só para acrescentar no final, certo? Depois, para fazer a divisão com decimal, a gente precisa, primeiro, igualar as casas decimais. Isso quer dizer que, se aqui tem 2 casas, aqui também precisa ter 2. Então, estou vendo aqui que só tem uma, eu acrescento um zero, e aí agora tem 2. E isso não alterou esse número, certo? Agora sim, se as casas decimais têm a mesma quantidade, né, aqui, ó, então eu posso retirar a vírgula e fazer a continha normalmente. Nós ficamos com 125 dividido por 50, né? Ó, 50. Então, vamos lá. 125 dividido por 50 é 2. 2 vezes 50 é 100. Sobra 25.
25 dividido por 50, coloco uma vírgula, acrescento um zero. 250 dividido por 50 dá 5, que dá 250, resto zero, né? E aí, quando a gente fosse colocar o resultado aqui, tem que lembrar aqui, mais com menos, menos 2,5, certo? Quando a gente fez a continha daquela outra maneira, deu menos 5 sobre 2, que justamente é menos 2,5 quando a gente faz a divisão, certo? Então, deu resultados iguais. Na letra C, eu trouxe para vocês uma expressão numérica. Então, vamos lá, começando a resolver, né? Eu vou transformar em fração. Vai ficar menos 510 sobre 100 dividido por menos 8 sobre 100 dividido por 4 sobre 10. Agora, vamos fazer primeiro essa divisão que está dentro dos parênteses. Menos 51 sobre 10, ó, porque aqui eu já estou cortando o zero, né? Vai dar a mesma coisa. Dividido por... Repete a primeira fração vezes o inverso da segunda. 10 sobre 4. Agora, menos 51 sobre 10 dividido por... Aqui, ó, a gente pode cancelar aqui e aqui. E 8 e 4 dá para a gente simplificar por 4, né? Que vai nos dar menos 2 vezes 1. Esse 1 é opcional colocar, porque é o elemento neutro da multiplicação. Se quiser, você nem coloca. Embaixo, 10 vezes 1, que também é opcional colocar, tá bom? Com isso, ó, esse 1 e esse 1 vão embora, porque não são necessários. E a gente ficou com menos 51 sobre 10 dividido por menos 2 sobre 10. E isso vai dar igual a... Agora, a gente faz, repete a primeira, vezes o inverso da segunda, né? Colchetes, né? Tá, vamos lá. Menos 10 sobre 2. E aí, com isso, menos com menos é mais. 10 e 10 aqui embaixo podemos cancelar. Ficou 51 sobre 2. 51 sobre 2. Se a gente quisesse transformar esse resultado aqui num número decimal, ficaria 25,5, que era o nosso resultado final, certo? E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre divisão utilizando números racionais. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like e se inscrevam no canal. Até a próxima!